A agricultura regenerativa tem ganhado espaço como alternativa sustentável para a produção de alimentos. O conceito ele foca na recuperação do solo, na biodiversidade e na eficiência do uso de recursos. Mas quais são os desafios e oportunidades dessa abordagem? Para falar sobre o tema, eu recebo o engenheiro agrônomo João Pedro Cuti Dias. Seja bem-vindo, Dr. Cuti. Então, a agricultura regenerativa ela promete melhorias na saúde do solo e também na biodiversidade. Como o senhor considera práticas consideráveis e essenciais para que essa abordagem seja realmente eficiente e também que ela seja viável para os produtores brasileiros? Seja bem-vindo. Ok. A grande questão é o seguinte: o futuro passa por isso. Nós temos que encarar o solo não como apenas um substrato, um apoio para a planta. Temos que encarar o solo como um elemento vivo. Ou seja, tudo que aquilo que acontece no solo vai repercutir para as plantas que estão em cima, sejam forrageiras, sejam produtores de grãos, etc. E por quê? Porque no solo você tem uma riqueza muito grande de micro-organismos. Micro-organismos esses que surgiram no planeta há 2 bilhões de anos atrás. As bactérias, alguns fungos, etc. Ou seja, eles sofreram uma evolução ao longo desse todo esse período. Então, eles são capazes de aproveitar os elementos químicos na forma mais elementar possível, como eles surgiram na época que tinha os cometas, os meteoros que formaram o planeta Terra. Então, o solo é um elemento vivo. Quando você olha o planeta, você vê que tem o carbono é um elemento essencial à vida. Toda a vida passa pelas cadeias carbonadas. Porém, quando ele está demais na atmosfera, ele causa o chamado efeito estufa. As plantas elas têm uma capacidade de aproveitar esse carbono que tá no ar, pegar a água do solo, reagir, pegar nutrientes, formar carboidratos, reagir e transformar esses elementos químicos isolados em compostos orgânicos. O que é um composto orgânico? É uma cadeia carbonada. O que é o carbono? Não estamos preocupados em retirar esse carbono que está em excesso na atmosfera? Estamos. Então, as plantas sempre fizeram isso, sempre há alguns milhões de anos atrás, quando se tinha aquelas vegetais gigantescos, eles diminuíram a concentração de carbono na atmosfera, transformaram isso nas fibras, nas folhas, no tecido, na matéria orgânica. Essa matéria orgânica, então, né, que é a base de todo o processo da agricultura regenerativa, ela, no solo, retém água, ela fornece alimentos para os micro-organismos, ela cicla melhor tudo que existe no solo e disponibiliza para a planta. Hoje, as plantas as lavouras que estão sendo implantadas, ou as forrageiras, etc., estão sendo implantadas em solos que estão sadios, sãos do ponto de vista de micro-organismos, a planta se desenvolve, ela tem uma resiliência, ela é capaz de tolerar períodos longos de falta de água. Por quê? Porque ela tem raiz, ela se aprofunda a raiz, a matéria orgânica no solo age como efeito esponja, ou seja, ela retém a umidade e libera para a planta. Então, quando a gente vê uma planta que está instalada num solo recuperado, um solo que tem a vida, é uma planta quando os grãos dela vão ter uma melhor qualidade de nutrientes. Por quê? Porque a planta se alimentou bem e transfere isso para os seus grãos, para as suas folhas, etc. Então, o futuro do mundo passa por isso. O Brasil vem há 30 e tantos anos, mais de quase 50 anos, iniciou um processo que não iria mais mexer no solo, ia procurar implantar as lavouras sem movimentar o solo. Por que isso? Que quando se movimenta o solo, você expõe toda essa vida no solo a temperaturas hoje que chegam a 40, 42, 45 graus Celsius. O que acontece? Você esteriliza o solo, você mata aquela microbiota que é extremamente importante para dar saúde ao solo. Hoje, se você pegar um solo que está descoberto e um solo coberto com palha, a diferença em alguns momentos chega a ser 10 graus. Se você tem 40
no solo descoberto, então você vai ter 30, 30 e poucos embaixo da palha. Então, todo esse modelo de agricultura regenerativa passa, primeiro, por encarar o solo como elemento vivo. Nós não podemos esquecer que ele é um elemento vivo. Segundo, nós temos que usar produtos o mais naturais possível. Quais são os produtos? Nós temos chamados remineralizadores, que são o quê? Partículas de basalto, que são finamente moídas, colocadas no solo. O que acontece? Elas vão fornecer cálcio, magnésio, um pouco de potássio, um pouco de fósforo, um pouco de todos os elementos. Porque esse basalto foi o que deu origem aos solos bons. Os solos do norte do Paraná, os solos do norte do Rio Grande do Sul, aqueles solos, os solos. Então, esses solos que foram oriundos da decomposição das rochas basálticas são os solos que são hoje aqueles considerados solos mais produtivos. Se você colocar esses solos mais produtivos num processo que você não vai movimentar eles, que você vai agregar matéria orgânica neles, de tal maneira que você tem a palha na superfície, você tem a raiz na parte interna do solo. Tudo isso é carbono retido, tudo isso faz parte daquele modelo racional que o mundo vai ter que adotar. Mais tarde ou mais cedo vai ter que adotar. Porque não podemos continuar nessa situação que o ano passado foi o ano mais quente já mensurado no planeta. E as consequências, vocês que estão no sul do Brasil, sentiram na carne o máximo que vai acontecer, ou seja, chuvas torrenciais vão inundar as cidades, vão destruir a cidade, vão destruir os campos, e depois seguidos de períodos de seca intensa, porque o sol está um sol muito forte, temperaturas muito altas, sem nuvens, acaba criando um processo o inverso, ou seja, não é enchente, e sim uma seca catastrófica. Então, isso é o temor de todo o produtor rural. Nós não somos donos da terra, nós estamos pegando emprestado dos nossos filhos, dos nossos netos, ou seja, a quem pega alguma coisa emprestada, ele tem que devolver pelo menos igual ou melhor do que ele pegou. Então, nós não podemos pegar o solo e detonar o solo, nós temos que cuidar dele com todo o cuidado possível, e hoje nós temos tecnologia, temos que aplicá-las. Certo, doutor Cucci. E a gente repara que muitos agricultores eles ainda têm receio de adotar essas práticas regenerativas por conta dos investimentos iniciais ou também do tempo necessário para chegar até certos resultados. Como você considera que pode-se lidar com essa resistência e quais são os incentivos que poderiam acelerar essa transição para a agricultura? Primeiro, você tem que fazer um trabalho de extensão rural. Normalmente, esses produtores muitas vezes não fazem, porque eles precisam levar calcário, levar fosfato natural, aplicar no solo para melhorar as qualidades químicas do solo dele. Muitas vezes não tem recurso, isso é um problema. Segundo, ele é pequeno, tem 10, 15 hectares, ele precisa levar 20 toneladas de calcário. Não arruma um caminhão para fazer isso. Por incrível que pareça, você consegue caminhão bitrem, leva 50, não arruma caminhão, porque para levar 10, 12 toneladas. Então, ele tem que se organizar, porque o problema dele não é igual ao do vizinho da frente, do vizinho do fundo, do lado. É o mesmo problema. Quando você chega numa região, num distrito, num local, você vai ver que todos eles têm o mesmo problema. O que eles precisam fazer é se organizarem, trabalhar juntos. Aqui no Centro-Oeste tem um ditado que cateto fora do rebanho é comida de onça. É verdade. Sozinho não vai fazer, é muito difícil de fazer. Primeiro, ele se reúne. Segundo, ele procura ciência técnica. Terceiro, ele começa um processo. Não precisa fazer tudo de uma vez só, ele tem que mudar. Bom, eu vou começar plantio direto. Como é que eu vou fazer? Não tenho máquina. Mas se os seus vizinhos comprarem uma máquina e trabalhar em conjunto, quem sabe? É uma alternativa. Nós trabalhamos, juntarmos todos nós e temos uma máquina para fazer plantio direto. Assim vai, as coisas podem acontecer. Eu preciso de uma esparramadora de calcário, de remineralizador, etc. Não tenho. Mas se eu comprar uma, é muito caro. Eu vou usar poucas horas por mês, por ano. Então, o ideal é eu contratar alguma outra
um serviço de terceiros. Ou seja, você tem que procurar caminhos. O que não pode é aceitar passivamente que vai ficar permanentemente com o problema, senão você vai acabar saindo fora do processo. Certo. Doutor Pucci, eu agradeço sua colaboração e sua participação aqui conosco e nós nos encontramos na próxima semana.